Agora vamos de videoaula de fatoração, né? Então tem basicamente 4 tipos de fatoração que a gente vai trabalhar, tá? O fator comum, o agrupamento, a diferença de quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Beleza, beleza. E eu peguei vários exercícios para praticar justamente isso que eu vou falar aqui agora. É um tema bem pertinente aí dentro da engenharia, então é muito importante o estudo disso daí. Então vamos lá, o que é fator comum? Você vai olhar para a sua expressão e vai verificar se tem algo em comum, né? Fator comum. Por que fatoração? O que é fatoração? É pegar algo e botar em forma de produto. Então você vai descobrir os fatores. Por exemplo, quando você pensa no 10, ele pode ser fatorado como 2 vezes 5, entende? São os termos, são os fatores dele. Ou seja, fatores são os termos que multiplicados dão ele, beleza? Beleza. Quando a gente olha para isso aqui, o fator comum em destaque é o x, então você retira ele. Se eu tirar o x de 2ax, vai ficar somente 2a, e se eu tirar o x de 8bx, vai ficar somente 8b, tá? Então, a gente já fatorou, já está fatorado. Pode melhorar? Sim, né? Se você tiver um pouquinho mais de maturidade aí em matemática, você vai perceber que além do x, eu tenho 2, que é fator comum. Não é, Humberto? O 2 não está aparecendo que tá. Por que que tá? Porque está oculto. Porque você sabe que 8 é 2 vezes 4. Então, se eu tirar o 2 de 2a, vai ficar somente a. E se eu tirar o 2 de 2, 4b, né? 8b é a mesma coisa de 2, 4b, vai ficar somente 4b, beleza? E aí, para escrever bonitinho, 2 vezes x, 2x. Então, isso aqui é a forma fatorada disso daqui. Ou seja, se você multiplicar aqui e multiplicar aqui, vai dar isso daqui. É prova real, beleza? Então, basicamente isso é fator comum. No agrupamento, que é o próximo, eu vou ter fator comum novamente. Aí vocês vão aprender um pouco melhor. Perceba, fator comum, fator comum. Qual é o fator comum em destaque? X. Se você tira x de ax, fica a. Se você tira x de bx, fica b. Beleza? Quando você vai para o próximo, você tem um fator comum como y. Beleza? Beleza. Se eu tiro o y de AY, fica A. Se eu tiro o y de BY, fica B. E quando você olha de um modo geral aqui, você encontra novamente um fator comum. O que tem em comum desses dois termos aqui? O mais está separando, o termo da esquerda e o termo da direita. É o A mais B. Então, ele é o nosso fator comum. Só que quando é um grupo de termos assim, a gente chama de agrupamento. Ou seja, se eu tiro o A mais B de onde tinha o X, vai ficar só o X. Se eu tiro o A mais B de onde tinha o Y, vai ficar o Y. Então, basicamente é isso, entendeu? Isso que é agrupamento. Basicamente, uma aplicação forte de fator comum. Diferença de quadrados, vocês têm que lembrar da aula de produtos notáveis, certo? Mas, basicamente, o que a gente vai fazer aqui com calma? Eu tenho 4x ao quadrado e eu tenho 36y ao quadrado. Lembre-se, o 36 nada mais é do que 4 vezes 9. Então, eu tenho o 4 aqui e o 4 aqui. Então, o 4 é meu fator comum. Se eu tirar o 4 de onde estava 4x ao quadrado, vai ficar só o x ao quadrado. Se eu tirar o 4 de onde estava 4, 9y ao quadrado, sinal negativo, vai ficar só o 9 e o y ao quadrado. Tudo bem? Então, agora é que são elas, né? Agora é mais complicado, mas aí é malícia. Vocês estão percebendo que tem um termo aqui ao quadrado e vocês estão percebendo que tem outro termo aqui ao quadrado? Talvez não muito, porque está 9, mas 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? Então, qual é o segredo? Eu vou reescrever para explicar ainda um pouco melhor. Eu tenho aqui, dentro do parênteses, eu tenho a presença de um x que está elevado ao quadrado e na malícia você tem também um 3y que também está ao quadrado. Beleza? Então, tenho dois termos ao quadrado com um sinal de menos entre eles. Então, eu tenho um produto notável que a gente aprendeu na aula passada, né?
E basicamente como que vai ficar? Vai ficar a soma pela diferença. Sempre quando tiver dois termos ao quadrado com sinal de menos no meio, é a soma multiplicada pela diferença e vice-versa. O primeiro termo é x, o segundo é 3y. O primeiro termo é x, o segundo é 3y. Se você multiplicar tudo isso daqui, vai dar exatamente isso daqui. Esse é o mais complicadinho, mas por acaso do destino é o que mais cai, beleza? E vamos para o último agora, que é o trinômio quadrado perfeito, beleza? O trinômio quadrado perfeito, vou ensinar via macete. Toda vez que você vê três termos, você vai tentar fazer o seguinte. Tenta tirar a raiz quadrada do primeiro. Qual é a raiz quadrada do primeiro? É 3y, beleza? Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de y ao quadrado, corta o quadrado, fica somente y. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Agora você vai tentar multiplicar esses dois. Vai tentar não, você vai multiplicar esses dois. Ao multiplicar os dois, 3y vezes 2 dá 6, certo? 6y. Se por acaso você multiplicar isso por 2 mais, por fim, e der o do meio, deu 2y, deu do meio, então é um trinômio quadrado perfeito. Por exemplo, tirou raiz, multiplicou, não deu 12, deu 15, então não tem como fatorar. Só que esse caso, como deu certo, tem como fatorar. Ué, como fica a fatoração? É simples. Você vai botar o seguinte, qual o sinal que está aqui? O segundo sinal é menos, então você vai botar menos nos dois. Qual é a primeira raiz quadrada que você tirou? Deu quanto? Deu 3y. Qual é a última raiz quadrada que você tirou? Ou segunda? Deu 2. Então, esse é o trinômio quadrado perfeito. Você tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, verifica esse termo central através da multiplicação entre eles e depois vezes 2. Se der certo, esse é o trinômio quadrado perfeito. Vou fazer exercícios ali em cima, aqui do lado, e vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. Beleza? Vamos agora para os exercícios, Vamos lá. Exercício 1, Eu tenho aqui x ao quadrado mais 5x. Nitidamente, o fator comum é x. Se eu tirar x de x ao quadrado, fica x. Se eu tirar x de onde tinha 5x, fica exatamente 5. E fim, essa é a minha forma fatorada. Beleza? Beleza. Continuando, tá? Olhando aqui, se você olhar esse cara e esse cara, só esses dois caras, perceba, quando for 4 camarada, tenta fazer de 2 em 2. É uma dica, Esse e esse, eu tenho fator comum como x ao quadrado. Vocês concordam comigo? Se eu tenho x ao cubo aqui, x ao quadrado, então significa que existe x ao quadrado nos dois. Se eu tirar x ao quadrado de onde era x ao cubo é 3, x ao quadrado é 2. Se eu tirar x ao quadrado, fica somente 1. Então, fica x. Se eu tirar x ao quadrado de onde era 2x ao quadrado, vai ficar somente 2. Beleza? Quando eu vou para a próxima, segunda parte, digamos assim, eu tenho a presença de 4x e 8. Opa, mas 8 é 2 vezes 4. Então, eu tenho 4 aqui e 4 aqui. Então, 4 é o meu fator comum. Beleza? Beleza. Se eu tirar do 4x, estou no 4x, e tirar o 4, fica somente x. Se do 2, 4, que é o 8, esquece o 8 agora, pensa em 2 vezes 4. Se eu tirar um 4, vai ficar exatamente 2. O sinal que está mandando é o sinal de menos aqui. E por fim, mais uma vez, eu tenho a presença de um fator comum, ou agrupamento, x menos 2 e x menos 2. Então, ele é o meu fator comum. Em relação ao primeiro bloco, ele estava multiplicado pelo x ao quadrado. Já no segundo bloco, ele estava multiplicado por mais 4. Então, essa é a minha fatoração final. Ou seja, multiplique e verifique que vai dar exatamente isso daqui. Beleza? Então, 2 exercícios aí para vocês. Próximo.
a sexta, a quinta e a ao cubo. 3 termos. Ou seja, o menor desses A's é o A cubo. Então, ele é meu fator comum. Atenção nesse exercício muito importante e interessante para vocês. Seguinte, o que eu tenho agora? Se eu tirar A3 de A6, fica A3. Se eu tirar A3 de 5A5, vai dar 5A quadrado. Beleza? E se eu tirar A3 de 6A3, vai ficar somente 6. Beleza? Beleza. E aí, eu tenho a presença de 3 termos aqui na frente. Ok? Só que se eu tirar a raiz quadrada do primeiro, não vai dar exato e a de 6 também não vai dar. Então, o ideal é que pare por aqui. Já está de bom tamanho essa faturação. Beleza? Beleza. Próximo exercício, extremamente interessante. Vou mudar a cor da caneta para dar um destaque. Seguinte, pessoal. Só um minuto. Então, vamos lá. Eu tenho 4, 4 e não tenho outro. Eu tenho A e não tenho outro. Então, e outro? Eu tenho 3 termos. Se eu tenho 3 termos, eu vou lembrar de trinômio quadrado perfeito. O que o Humberto falou comigo em trinômio quadrado perfeito? Em trinômio quadrado perfeito, ele falou: tira a raiz do primeiro, no cantinho do caderno, beleza? Então, eu vou e tiro a raiz do primeiro. A raiz disso daqui, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de A ao quadrado corta da A. Raiz quadrada de X ao quadrado corta da X. Tirei a raiz e deixei no cantinho. Tira a raiz desse cara aqui agora. Vai dar exatamente B. Agora, pega esses dois caras e multiplica por 2. Né? Multiplica um pelo outro, depois por 2. E verifica se dá o do meio. Se der o do meio, é um trinômio quadrado perfeito, certo? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4ax vezes b vai dar 4abx. 4abx deu perfeito. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Muito interessante. Como que faz, então, para descobrir o produto notável que eu expliquei a vocês? Abre parêntese 2 vezes. Qual o sinal que está aqui? O segundo sinal, menos. Qual é a primeira raiz quadrada que você tirou? 2ax, ele é o primeiro termo do seu trinômio quadrado perfeito. Né? Qual é a última raiz que você tirou? A raiz quadrada de b ao quadrado, cortou, deu b. Então, terminou. Esse é o seu trinômio quadrado perfeito, que é a sua forma fatorada. Beleza? Mais exercícios, vamos que vamos, ok? Sempre pausando o vídeo, copiando no caderno, verificando, relendo, refazendo para reforçar os conteúdos aí. Mais uma vez, eu tenho 12 e 18. Na malícia, 12 é a mesma coisa de 6 vezes 2 e 18 é a mesma coisa de 6 vezes 3. Beleza? 12 e 18. 6 vezes 2 e 6 vezes 3. Então, eu vou reescrever. 6 vezes 2 vezes A ao quadrado vezes B. Mais 6 vezes 3 vezes A. Fator comum. Vou cortar aqui, mas não o que significa. Vou só circular, então. 6, 6. Aqui tem um A, aqui está o quadrado e aqui tem um A. Então, nos dois, o 6 e o A são fatores comuns. Então, eu tenho 6A. Se eu tirar 6A desse bloco de termos aqui, vai sobrar um 2. Vai sobrar um Azinho e vai sobrar um Bzinho, certo? Se eu for para o próximo, vai sobrar somente 3, beleza? Então, e essa é a minha fatoração, somente por fator comum. Beleza? Beleza. Próximo, né? Eu tenho
x mais 1 ao quadrado, sinal de menos e outro termo. Isso está puxando diferença de quadrados em dois termos ao quadrado. Vou reescrever para ficar mais didático. Como assim reescrever? Ué, 9 é a mesma coisa de 3 ao quadrado, correto? Percebam, pessoal, eu tenho dois termos ao quadrado, né? Como que eu ensinei? Não sei se vocês se lembram, né, do início da explicação da videoaula, mas basicamente o que você vai fazer? Você vai abrir dois parênteses, certo? O primeiro termo que está ao quadrado é x mais 1. O segundo termo que está ao quadrado era 9, mas o termo que representa ele ao quadrado seria 3, que 3 ao quadrado é 9. E você vai fazer, um deles você vai botar menos e outro deles você vai botar mais. Ó, um menos, outro mais. Isso é diferença de quadrados. Lembre-se, nesse caso aqui teve um 4 de fator comum antes, mas o importante é isso daqui, beleza? E aí, para ficar bonitinho matematicamente, né? Mais 1 menos 3 dá exatamente menos 2. E mais 1 mais 3 dá exatamente 4. Então, essa é a minha forma fatorada disso daqui. Confira, multiplicando, 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 para ver se vai dar exatamente esse. Beleza? E para finalizar, nosso último exercício de produtos notáveis sem letra, agora só com número. Mais uma vez, eu tenho um termo ao quadrado, sinal de menos. Ó, mesma regra. Como que faz mesmo? Quando tem dois termos ao quadrado, sinal de menos entre eles. Faz um parênteses, faz outro parênteses, bota sinal de mais em um deles, bota sinal de menos em um deles. Beleza? Beleza. Embaixo não tem nada para fazer, você só copia. Em cima você mata a questão. Como? O primeiro termo que estava ao quadrado já estava escrito ao quadrado, era 2006, e o segundo era 2005. A maior besteira dessa questão é você tentar fazer 2006 ao quadrado, 2005 ao quadrado vai dar um conteúdo danado. E por produto notável sai mais fácil. É só você lembrar dessas técnicas aí. Então, o primeiro termo e o segundo você coloca diminuindo e depois somando. O interessante é que a soma 2006 mais 2005, ela aparece duas vezes, em cima e embaixo. Você corta. Então, a resposta final dessa questão é incrivelmente 2006 menos 2005, conhecido em alguns países como 1. Então, basicamente é isso. Pessoal, isso é fatoração. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Tamo junto.